eu vou trabalhar com vocês com as funções inorgânicas. Nossa primeira aula de funções, né? E o que são essas funções inorgânicas? São grupos de substâncias de origem mineral, tá? Por que existem esses grupos? Porque várias substâncias apresentam características, tanto na fórmula química, reatividade, né, várias propriedades, né, que fazem com que cada uma delas pertençam a um grupo químico. Tá? Esse grupo químico é chamado de funções inorgânicas. Então, aqui a definição é a área da química onde se estuda os grupos de substâncias de origem mineral. Tá? Existem as substâncias orgânicas, que vocês vão trabalhar mais à frente, que essas substâncias elas apresentam origem a partir dos organismos vivos, né, vegetais, animais. Né? Então, trabalhada também as funções orgânicas, tá? Separadamente. Tá? Mas, inicialmente, então, vocês vão começar a estudar as funções inorgânicas, né, de origem mineral, que vem das rochas, né, dos minérios, né, do solo. Tá? As 4 principais funções que vocês vão estudar comigo são ácidos, as bases ou hidróxidos, os sais e também os óxidos. Então, aqui eu coloquei como exemplo algumas substâncias, tá? Em cada um dos grupos de funções, né? Os ácidos, por exemplo, ácido sulfúrico, que é o H2SO4, o H3PO4, que é o ácido fosfórico, o ácido clorídrico. Interessante que o ácido clorídrico é o ácido que compõe o nosso suco gástrico. Né? O suco gástrico ele é responsável pela digestão dos alimentos que nós ingerimos. Né? Então, eu até coloquei aqui uma figurinha, né, para lembrar do suco gástrico, né, que está o nosso estômago, né, um bonequinho representando o nosso estômago, né, para simbolizar aí, né, a presença do suco gástrico, né, do ácido clorídrico no nosso organismo. O ácido sulfúrico é um ácido que existe nas soluções de bateria dos automóveis, por exemplo. O ácido fosfórico é um ácido colocado em alguns tipos de refrigerantes, aí fazem bastante mal ao nosso organismo. Claro, existem outras aplicações, estou colocando só algumas, tá? O ácido fosfórico, por exemplo, ele tem muita afinidade com o cálcio, tá? Então ele reage facilmente com o cálcio e ele retira do nosso organismo, então, esse mineral, né? Que o cálcio vai estar na forma de cátion, né? E isso faz com que a gente tenha uma fragilidade nos ossos, por exemplo, problemas com os dentes, tá? Então, a carência de cálcio ela é provocada, né, também pelo ácido fosfórico, tá? Que é presente em alguns tipos de refrigerantes, ok? No caso das bases, ou também chamado de hidróxidos, tá? Percebam a fórmula química, depois eu vou explorar melhor esse assunto, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base, normalmente ela é presente nos antiácidos, né? Quem tem problema de estômago, né, utiliza o hidróxido de magnésio, o leite de magnésia, né? Hidróxido férrico, hidróxido de sódio também é conhecido como soda cáustica, né, utilizado aí para fabricar sabão, por exemplo, ou existe soda cáustica que vende pura no mercado, né, para limpar o forno, né, do nosso fogão, né, então é uma das aplicabilidades inúmeras, né, dessas bases que eu estou falando. No caso dos sais, os sais, quando a gente fala em sal, a gente já lembra logo do cloreto de sódio, né, que é o nosso sal mais conhecido, que é o sal de cozinha, que é o NaCl. Tá? Mas existe dentro dos grupos dos sais inúmeros outros sais. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei o carbonato de cálcio, que é presente nas conchas, também é o componente do mármore. Tá? Então, o mármore é composto de carbonato de cálcio.
O permanganato de potássio, que é utilizado como medicamento para ajudar a tratar as feridas da catapora, né? Quem já tomou aquele banhozinho roxinho, né? Pega um pacotinho de um salzinho roxo e dissolve na água, então aquilo ali é o permanganato de potássio, né? Que é altamente oxidante, e aí ele ajuda, né, a secar as feridas na nossa pele, né? Agora, exemplo dos óxidos. Óxido de cálcio, que é utilizado na argamassa, que é o cal, né, chamado de cal. O óxido férrico, que é a principal substância composta no ferrugem. Então, eu botei até aqui a corrente, né, para lembrar, que é um óxido, na verdade está oxidando, que a gente fala, né? Então está enferrujando, porque na composição da corrente, do prego e outros materiais existe a presença do ferro, que em reação com o oxigênio, né, começa a enferrujar, né, a oxidar. Anidrido sulfúrico é um dos poluentes atmosféricos aí emitidos das chaminés de muitas indústrias, tá, que provoca chuva ácida. O dióxido de carbono, que é o CO2, o gás carbônico, também conhecido, né, como gás carbônico, que também tem inúmeras aplicações, tanto como poluente e também, né, faz parte de um dos gases que nós liberamos na respiração, né. Também é o gás que compõe o refrigerante, aquelas bolinhas, ou da água mineral gasosa. Tá? Então, vocês vejam que essas substâncias, elas estão bem presentes no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem percebe, né? Eu não falei do hidróxido férrico, né? Que vocês talvez fossem perguntar, né? Então, o hidróxido férrico ele é formado muitas vezes depois que o ferrugem, né, começa a aparecer e reage com a umidade do ar ou com algum local que esteja molhado, né? A reação do óxido férrico com a água, com a umidade, começa a produzir o hidróxido férrico. Tá? Então, na verdade, a gente no ferrugem, dependendo de quanto está, né, intensificado, existe aí a mistura dos dois, né, tanto do óxido férrico quanto do hidróxido férrico. Né? Então, são alguns exemplos aí para ilustrar. Então, agora, por diante, eu vou trabalhar e vou ensinar a vocês cada um deles separadamente. Então, iniciando, vocês vão estudar comigo agora os ácidos. Botei até um bebezinho aqui com a carinha, né? Fazendo a careta aí, porque ele estava provavelmente aí um limão, né? Que ele está comendo, né? Então, os ácidos, as substâncias ácidas, muitas a gente conhece aí no nosso dia a dia, né? Que elas têm o sabor azedo ou sabor ácido, né? Então, o caso do limão, da laranja, as frutas cítricas em geral, né? Vinagre, né? Dentre outras substâncias aí no nosso dia a dia. Agora, na teoria, né? Vamos estudar agora a parte teórica sobre os ácidos. Arrhenius, que é o nome de um cientista, né? Ele descreveu uma teoria sobre o significado de ácido e base, né? Através dos estudos que ele fez, né? Ele descreveu aí a sua teoria, tá? Por isso que é chamada de teoria ácido-base de Arrhenius. Ela serve tanto para os ácidos quanto para as bases, que vocês vão ver mais à frente. Então, os ácidos são substâncias que, em solução aquosa, se ionizam, liberando íons H+, como único cátion. Tá? Então, quando eu frisei aqui esses íons H+, em vermelho, a presença desses íons é que fornecem, tá? Que são responsáveis pela acidez das substâncias, tá? Desde que elas apareçam em solução aquosa. Tá? Então, aqui no primeiro exemplo, que eu coloquei o ácido clorídrico, HCl, né, em meio aquoso, tá? Então eu botei aqui a molécula de água em cima da seta para representar que o ácido clorídrico foi colocado em meio aquoso. Em contato com a água, os íons são as ligações covalentes que são formadas entre o cloro e o hidrogênio são rompidas, tá? E aí é formado dois íons, o cátion, que é o íon H+,
e o ânion, que é o Cl-. Tá? Então, as substâncias inorgânicas, elas são, nas suas ligações químicas, formadas por cátions e ânions, né? As substâncias químicas inorgânicas. Então, quando elas entram em meio aquoso, né, a maior parte delas conseguem romper essa ligação, né, e separar os cátions dos ânions. Esses íons, eles ficam livres em solução aquosa. E aí, no caso dos ácidos, o íon H+, né, é o que é o responsável pela acidez. A presença do íon H+, é responsável pela acidez. Então, quando você sente aí o sabor azedo, né, do limão, do vinagre, o responsável por essa sensação de acidez são os íons H+ presentes. Okay? Aqui embaixo um segundo exemplo, tá, do ácido sulfúrico em meio aquoso. O total que o ácido sulfúrico libera são 2 íons H+, tá? Então 2 vezes H+. Por quê? Porque do lado aqui, antes da seta, tem o H2, né? São 2 hidrogênios a composição do ácido sulfúrico, né? Apresenta 2 hidrogênios. Então, por isso que, no caso aqui da solução de ácido sulfúrico em água, ele libera 2 íons H+. Tá? E o ânion SO4-2, tá? Então, também é rompida a ligação covalente exatamente onde é formado o íon H+, tá? E todo o resto que foi separado se torna ânion. No caso aqui é o ânion, é o íon SO4-2, tá? No caso do ácido sulfúrico. Então, eu botei a observação. O íon H+, é o responsável pela acidez das substâncias, pelo sabor azedo nos alimentos, tá? Agora vamos ver as fórmulas químicas dos ácidos. As fórmulas da maioria dos ácidos são escritas da seguinte forma. Então, existem dois tipos de ácido que vocês vão ver, né? O primeiro tipo são os ácidos que têm na sua composição química hidrogênio e um não metal ligados. Então, aqui eu botei no parênteses H2S, HCN. No caso do HCN, são 2 não metais ligados a hidrogênio, né? HI, HBr, HF, HCl, dentre outros. Tá? Então, é um dos tipos de ácido, tá? Que tem na sua fórmula hidrogênio e não metal. Ou também temos ácidos que apresentam hidrogênio, não metal e oxigênio. Tá? A maior parte das fórmulas químicas dos ácidos que apresentam oxigênio são ligados no meio da fórmula a não metais. Existem algumas exceções, tá? Que eu até coloquei aqui embaixo, que alguns metais são capazes de formarem ácidos, tá? Fazem parte da composição de alguns ácidos. Tá? Então, são os elementos centrais, os elementos que ficam entre o hidrogênio e entre o oxigênio. Tá? Então, existem aqui ácidos que não têm oxigênio e ácidos que apresentam oxigênio na fórmula. E o que vocês precisam observar na fórmula química para que vocês digam que realmente essa substância é um ácido? O primeiro elemento da fórmula química da esquerda para a direita é o íon H+, né? É o hidrogênio, é o átomo de hidrogênio. Tá? E ao lado do átomo de hidrogênio vai ter um não metal ou não metal e oxigênio, ou alguns metais, né, de transição, que estão lá no meio da tabela, no grupo B, ligado ao oxigênio, né, que tem algumas exceções. Tá? Então, como esses ácidos podem ter dois tipos de fórmulas diferentes, existe aí uma classificação dos tipos de ácidos. Tá? Os hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio na fórmula, tá? E os oxiácidos, que são aqueles que apresentam o átomo de oxigênio na fórmula. Tá? Então, de novo, né, nos exemplos eu tenho aqui ó, HCN, hidrogênio, e o íon cioneto, que é o C e N, né, que são dois ametais. H2S, que é o ácido sulfídrico. HF, ácido fluorídrico, né, que tem um flúor ligado. E aqui o ácido clorídrico novamente. Né.
Uma observação, né, uma curiosidade, né, o HCN, que é o ácido cianídrico, né, ele é o ácido, é o gás responsável aí por matar milhares de judeus, né, na guerra, através dos campos de concentração, né, tinham os chuveiros de gás tóxico e o gás utilizado para eliminar os judeus, o gás utilizado foi o ácido cianídrico. Né? Também foi o ácido que apareceu, né, naquele acidente, naquele incêndio da Boate Kiss, né, que ocorreu lá no Sul, há uns anos atrás. Então começou a pegar fogo no meio de uma apresentação musical e as pessoas começaram a se intoxicar com a fumaça, morriam ali, caíam no meio da pista, né, sem conseguir nem sair de dentro, né, da boate. Mas foi devido à presença do gás cianídrico, tá, do ácido cianídrico, que é o HCN, que queimando o teto, né, a chama em contato com o componente químico que havia no teto, reagiu formando esse ácido aí. Tá? E aí intoxicou muita gente. E quem sobreviveu, muitas pessoas tiveram que até hoje estar em tratamento, fazendo até fisioterapia pulmonar, tá? Porque esse gás é muito venenoso, é muito perigoso para o nosso corpo. Tá? Então, finalizando, concluindo, nós temos aí dois tipos de ácidos que podem aparecer, que são classificados como hidrácidos ou como oxiácidos. Mas todos eles são ácidos, tá, gente? De qualquer forma, são ácidos, independente das suas classificações. Claro que quando o exercício perguntar e pedir para classificar, aí sim vocês vão subdividir em hidrácidos e oxiácidos, né, com a presença ou não de oxigênio. Okay? Em relação à nomenclatura, né, dos ácidos, ou seja, deixa eu voltar lá no slide, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né, a gente não vai se aprofundar agora, então eu só mostrei mais ou menos como o nome, né, de alguns ácidos, tá? Mas eu não vou trabalhar com vocês nomenclatura, como monta essa nomenclatura. O mais importante, por enquanto, agora são vocês diferenciarem através das fórmulas químicas os tipos de função, tá? Que no caso aqui vocês viram comigo os ácidos até o momento, ok? Então é isso, gente. Até a próxima aula, onde vocês vão estudar comigo as bases, tá? Em breve a gente vai se encontrar nas próximas aulas. Um abraço.